Você é uma pessoa com emoções muito elevadas? Eu sou. Gente, como é difícil, é assim, tudo pra mim tem que ser olhado, sentido, entendido, sabe? Até as pequenas coisas. E eu acho que eu sempre fui assim, mas hoje eu consigo me observar mais, né? Então, e às vezes eu olho como uma observadora de fora disso, eu falo, gente, podia ser mais simples, né? Não, tudo eu tenho que analisar. Hoje eu tive um sonho. E esse sonho mexeu muito comigo, sabe? Ultimamente eu tenho sonhos. Ultimamente não, já faz um bom tempo. Sonhos muito reais, sabe? Aqueles sonhos que você acorda e parecia que você estava vivendo aquilo, você só trocou de faixa, mais ou menos isso. Então, eu acordei sentindo aquilo e coisas que eu já tinha me programado para não sentir mais. E é meio que automático, né? O corpo responde àquela sensação. E eu já falei, ah, não vou gravar, acho que eu vou treinar e tentar gastar um pouco de energia pra, sabe, não pensar mais naquilo. Mas aí eu pensei, falei, não, eu prometi pra mim mesma, eu vou mudar os meus padrões. E um deles é observar o nosso corpo, o nosso sistema nervoso. E se meu corpo ainda está respondendo a essa situação, é porque existe coisas ainda a serem trabalhadas, né? Então, ao invés de ficar revoltada com todo esse sentimento, falei, não, eu vou fazer o que eu me propus a fazer, né? E quando a gente tá com sentimento à flor da pele, é muito mais fácil você gastar uma energia física do que mental, porque o mental você tem que esquecer aquilo que você tá pensando, o físico não, você vai lá gastar energia, isso ajuda também, né? Mas eu tô tentando fazer de uma outra maneira. E nada melhor do que falar sobre o sistema nervoso nessa ocasião. É justamente o que você deveria começar a olhar para si, caso você não esteja olhando. Depois que eu entrei todo nesse processo de autoconhecimento, de me trabalhar mais, percebi que o nosso corpo ele é tão importante quanto a nossa mente. Então, não adianta trabalharmos a mente e deixarmos o nosso corpo de lado, porque o nosso sistema nervoso, ele, ele é importante para tudo, absolutamente tudo, né? E eu percebo que as pessoas hoje, elas adoecem muito pelo estresse, pelo pensamento repetitivo, né? Eu me incluo nessa. E além de mexer com o seu sistema imunológico, né, com o sistema nervoso, eles estão ligados de uma maneira que muita gente, apesar de parecer boba essa informação, muita gente ainda não se ligou nisso, né? Não traz isso para a vida. O nosso sistema nervoso, ele também, ele influencia no nosso poder de cocriação, né? Não tem como a gente pensar positivo e nosso corpo estar em alerta. A gente não está em coerência. Coerência é uma das coisas que você pode aprender no livro do Joe Dispenza, que é incrível você entender como o seu corpo precisa ter coerência para você conseguir manifestar. Senão a sua mente emite um sinal e o seu corpo vai emitir outro, né? Então, a importância gigantesca da gente estar com o nosso sistema nervoso bem estável, né? Não sempre em sinal de fuga, né? Como a gente está acostumado. Eu, pelo menos, passei há muitos anos em estado de alerta sem perceber, né? Eu comecei a me tocar quando eu passei pela noite escura da alma e comecei a olhar mais pra mim e percebi até sintomas físicos, né? Eu estava tendo muito queda de cabelo, palpitações, você vai no médico e é o famoso, não é só estresse, ansiedade, né? Então, comecei a ter palpitações ao canto dos olhos, né? Quando a gente fica muito tenso, até a nossa mandíbula comecei a morder mais os dentes, sabe? A ficar mais preso, né? A mandíbula. É, acho que eu comentei sobre as palpitações também no coração, né? Meio que me faltava o ar, então assim, eu estava tendo muitos sintomas de que meu corpo, ele já estava começando a falhar de tanto que ele estava em alerta, né? Eu passei por alguns momentos da minha vida e acredito que meu corpo se adaptou a ficar nesse estado, né? Sempre esperando uma mentira, um problema. Aí, gente, vou tomar uma aguinha que eu tô com gripe essa semana. Tô sem treinar, tô triste. Mas hoje eu volto. E então vamos lá, voltando. O nosso corpo, ele se adapta, né?
dar uma resumida para vocês, não sou profissional, mas procurem sobre como o nosso sistema nervoso influencia, né, como vocês podem trabalhar. Esse vídeo é mais um alerta para que você olhe para isso, tá. Mas o que que acontece? O nosso sistema nervoso, dependendo das situações que você vive, às vezes você ou tem uma briga, tem um estresse com seu chefe, tem um problema no serviço, enfim, independente do motivo, seu corpo ficou em alerta, né, como se você tivesse que fugir de alguma caça, enfim, então seu sistema ele vai liberar cortisol, né, você vai ter todos esses sintomas, o corpo retraído, uma mandíbula travada, enfim, seu corpo vai ficar, em alerta, né. E isso é para durar alguns minutos, certo? Mas você fica relembrando aquela conversa estressante, você fica relembrando aquele momento onde você se sentiu humilhada e fica discutindo. Eu, pelo menos, era assim, não sei vocês, mas eu adorava ficar voltando em uma situação e pensando no que eu deveria ter falado, o que eu não deveria ter falado. Eu acredito que todo ser humano é assim, tá? Você pode falar que não, mas se você pensar bem, você é. Então, a gente fica revivendo aquilo, e o nosso corpo não sabe se você está vivendo. Desculpa, gente, meu microfone descarregou. Eu estava usando ele porque eu tô com gripe essa semana, eu tô meio fanha, mas eu espero que vocês escutem. Então, o nosso corpo ele não sabe diferenciar se a gente está vivendo aquilo no passado, né? Aquela sensação, aquela história, aquele acontecimento que te marcou muito, você fica revivendo ele na sua cabeça, ou não sai daquele estado, né? Você acabou de brigar com seu chefe, você fica remoendo aquilo uma semana, ou seja, você se mantém naquela frequência, você se mantém nesse estado, o seu corpo ele vai simplesmente achar que aquilo é o normal, né? E ele vai se manter naquilo, liberando cortisol, o seu sistema imunológico sendo atacado, que é isso que acontece, e você continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Então, quando eu comecei a ter esses sintomas físicos, eu já estava me aprofundando um pouco mais sobre, né, me autoconhecer, conhecer meu corpo também. Eu falei, gente, ou eu olho para isso, ou eu realmente vou ter um efeito colateral que depois vai ficar muito mais difícil eu voltar atrás ou reverter a situação, né, um infarto, um AVC, enfim. Nosso corpo não foi feito para viver dessa maneira, né? Eu já estava há muito tempo naquilo. Então, coincidiu não, né? Porque eu acho que nada é por acaso. Mas uma colega minha me chamou para ir numa palestra onde era de um neurociência e essa palestra era para nos vender, né? Nos convidar aí como se fosse para um retiro, sabe? Onde lá eu passei 3 dias trabalhando muito essa questão do sistema nervoso, neurociência, né? Entrou também física quântica. Então a gente passou 3 dias nesse evento e foi incrível. Fizemos tantas atividades e eu realmente coloquei tanta coisa pra fora, tanta coisa pra fora. Foi justo nessa época que eu tava com muitos tremores no canto do olho, sabe? E afta também tava saindo muita afta na minha boca, coisa que eu nunca tive, né? E a afta, ela tá envolvida com o nosso sistema imunológico. Então, mesmo se alimentando e treinando, eu tava tendo todos esses sintomas, mesmo gastando energia. E coincidentemente, que não é coincidência, mas depois que eu fui nesse evento, né, eu voltei, gente, eu era outra pessoa. Não tive mais afta, não tive mais tremores, não tinha mais palpitação. Não tô falando isso pra você não procurar um médico, tá? Mas no meu caso eu já tinha procurado. E era totalmente emocional, né? Então eu precisava regular o meu sistema nervoso. A minha mente eu já estava fazendo isso há algum tempinho, mas o meu corpo ainda estava respondendo. Então eu acho que uma das coisas mais importantes hoje do ser humano é aprender, principalmente no momento que estamos vivendo, onde está acontecendo tragédia e situações em todos os lugares. Parece que o mundo está virando de ponta cabeça, né? Os cristãos falam que Jesus está voltando. Mas eu respeito muito, tá? Cada um com a sua crença, mas não é isso que eu acredito, né? Então, para mim é um momento onde estão tentando nos distrair de todas as formas estão tentando te manter numa crise emocional, né? Porque para eles, nessa transição planetária que a gente está vivendo, é muito importante que nos mantenham distraídos, né? Então, quando você se desconecta de você e começa a responder muito no que vem de fora, você vai se manter nesse padrão vibracional baixo, você vai se manter
nesse modo de alerta, né? E não tem como você olhar pra você mesmo. Desculpa, gente. E evoluir se você tá preso nos problemas lá de fora, né? Então, é muito importante que você olhe para isso nesse momento. E a única maneira de você corrigir e voltar para o seu sistema normal é você estar presente, né? Você parar de procurar notícia ruim, gente, se isola, sabe? Passa. Ou enfim, nem entra agora nos aplicativos, porque em qualquer lugar que você entra já vem aquelas bombas de tudo de ruim que tá acontecendo no mundo. E a gente, não é que a gente não tem que se manter por dentro, mas a gente não pode agora, nesse momento, nos deixar levar, né? Deixar que o sistema quer nos prender, né? Nos manter nesse pequeno. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, eu acho que todo mundo devia, sabe, ter essa informação de que o nosso corpo, ele, apesar de todo mundo saber, ele é um ser vivo e ele responde por ele, tá? E ele tem crenças também. E ele precisa ser trabalhado, não só a mente. Não adianta a mente tá pensando de uma forma e o seu corpo tá respondendo de outra, né? Você tá totalmente em incoerência. Então, para você se manter presente, para você co-criar a sua vida, você precisa ter coerência com o seu corpo, a sua mente, entende? Então, se eu pudesse te dar um conselho, é trabalho a respiração, né? Toda vez que eu me pego nesse, nesse alerta, né? Nesse sistema de alerta, eu simplesmente abro o meu peito, eu puxo a respiração 4 segundos e solto 8 segundos, né? Tenta fazer isso uns 5 minutos. Para tudo que você está fazendo. Tenta se manter no local mais tranquilo e trabalha a sua respiração. Abre o peito, mostra para o seu corpo que você não está enfrentando nenhuma desgraça no momento, tá? E é repetitivo, é chato. Você vai ter que trabalhar isso em você 24 horas, talvez, no começo. Se policiar, tá? Porque não tem outra forma. Você precisa estar presente, identificar que seu corpo está em alerta e voltar ele pro normal. É simples, mas no dia a dia, meu amigo, enfrentando os problemas, enfrentando os desafios diários, né? As pessoas, a rotina normal que a gente tem, parece simples, mas é uma disciplina, né? E então tenha paciência com você, eu tô tendo muita paciência comigo. Ontem aconteceu uma coisa que eu achava que meu corpo não ia mais responder aquilo, sabe? Porque minha mente, ok, mas o meu corpo respondeu. Minha mente ficou tranquila, mas meu corpo ficou tenso, como se estivesse acontecendo alguma coisa ruim. Eu falei, meu, eu não acredito, eu trabalhei tanto isso em mim, meu corpo ainda está respondendo. Então, eu preciso me lembrar todos os dias em ser, não ser boazinha comigo mesmo, mas ter uma empatia, sabe? Entender que eu estou aprendendo ainda, que eu estou limpando muita coisa. Então, tenha, sabe, essa paciência com você, porque é um processo difícil, sabe? Principalmente do corpo, pra mim, tá? Isso eu acho que não é uma regra, mas pra mim era muito mais fácil. Eu, eu acho que é muito mais fácil a gente trabalhar a mente do que o nosso próprio corpo. Parece que ele tem realmente, né? Essa vida própria quando se trata de sentir as emoções. Às vezes você não tá nem aí na cabeça, mas o seu corpo respondeu. Então tá tudo bem, tenha paciência com você, é um processo, mas se você começar a olhar desde já, te garanto que sua vida vai ficar muito mais fácil. Você vai se tornar uma pessoa muito mais saudável. Seu corpo, seus hormônios vão trabalhar de uma forma muito melhor para você, entende? Então é isso. Um beijo, até a próxima.